Quando eu olhei pro lado, o cara de fuzil, né? Eu apertei o botão pra descer o vidro. Pra descer o vidro. O vidro foi descendo. E ele aqui. Quando o vidro foi descendo, que ele fez assim, né? Baixou um pouco. Eu taquei e dei. Eu dei acho que uns 5 tiros. Esse caiu fedendo. A arma, né? A pistola da polícia travou. Eu fui e perguntei a um lanterneiro lá que tava lá, como é que eu faço pra pegar a Avenida Brasil sentido centro? O filho da puta virou e falou assim, ó, você vai direto aqui, mas consegue reto, passa embaixo da linha do trem. Aí eu fui e joguei no GPS também, né? E realmente, tava dando... Mostrava aquele caminho. Esse caminho mesmo, isso aí, né? Eu fui, né? Tranquilo, pá. Só que eu tenho um hábito de eu estar dirigindo em vias que não Urbana, são... né? Vias urbanas que não são as vias rápidas. Eu tenho a mania de... Vou pegar minha arma não, por favor. Eu tenho a mania de estar com minha arma aqui. Eu sou ando assim. Eu tô em via de bairro, minha arma tá aqui, ó. Na minha mão. Porque se um vagabundo... Você não sabe a hora que o vagabundo vai vir te roubar, pô. Você não sabe. O carro que tá na tua frente pode estar cheio de vagabundo. O vagabundo frear, você frear junto e os 4 abrir a porta. Sim. Se o vagabundo vier fazer isso comigo, ele vai levar. Quando botar o pezinho Quando botar o pezinho que eu ver a arma, ele vai levar. Sim. E quem vai cair primeiro é ele. E os outros vão correr. Sim. Entendeu? Como já aconteceu comigo isso já. Eu me condicionei a isso, né? Minha arma é sem trava. Eu não travo ela tá sempre alimentada. E tá sempre na minha mão. Pra qualquer coisa que acontecer, né? Enfim. Aí eu segui o caminho do GPS e o caminho do abençoado que o abençoado me falou, né? Passei embaixo, de onde passou, embaixo da linha do trem, aonde só passa um carro e o meu, bem baixinho. Bem baixinho aí, meu irmão, caralho. E o meu, por ser uma Fiat Toro, quase que encosta no e dobrei à esquerda, onde o GPS estava mandando. Eu jamais imaginaria que eu estava ali na boca do lobo, mesmo porque quando eu passei embaixo da linha do trem, dobrei à esquerda, tinha uma viatura baseada na esquina. É a viatura que eu parei e o colega... Tinha uma viatura baseada na esquina. Sim. Pô, eu com meu tempo de polícia que eu tenho, eu jamais ia imaginar que a viatura estava dentro da favela. Eu dobrei à esquerda e continuei, né? A rua é uma rua normal, rua asfaltada. É isso que eu ia te falar. Rua bonita, normal, onde passa ônibus. A viatura provavelmente baseada ali, porque ele passa ônibus. Ali é fluxo normal, Fluxo cara. normal, Trabalhador indo e voltando, normal. Passa ônibus, passa carro, tudão. Isso aí. Vans, tudo normal. Jamais você vai imaginar que no final dessa via, Tu tá dentro. tem os vagabundos de fuzil, Sim. né? Fazendo a segurança, né, deles, né? A segurança dele lá, né? E eu fui seguindo o GPS, né? Só que aí, eu queria ver se o GPS estava certinho também, né? E eu gosto de olhar as placas, né? Chegar e ficar olhando as placas. E eu, devagar, eu achar uns 40, 60 por hora, né? Que é ali que é a rua que dá pra você andar. Eu normal, dirigindo normal. E me chamou a atenção uma placa placa de trânsito, no alto, essas verdes, né? Bem grande. De longe, eu não consegui enxergar. Mas aí eu fui parando e olhando assim com o olho pra ver se estava escrito a Avenida Brasil, né? Porque eu sabia que eu tava beirando a Brasil. Me chamou a atenção o cara gritando. Uma voz. Começou a gritar, uma voz. Eu não tinha visto. Tu não tinha visto ainda. Não tinha visto fuzil. Não tinha visto nada, entendeu? Porque eu também não imaginava que ali fosse a favela. Quando eu olhei pra direita, porra, um maluco de fuzil já vindo na minha direção, apontando, e dois em pé parado, tipo que conversando. Acho que ali deve ser rotina deles fazer isso, um carro quando entra com os vidros fechados, né? Pra segurança deles mesmo, né? Pra segurança deles mesmo. Fazer isso aí, porque eu acho que eles estavam em
em guerra com outra facção aí, né? O cara já veio já com o fuzil apontando na minha direção. Ah, tá. Uma observação, tá? Quando eu saí de casa, botei minha bolsa atrás no coisa. E minha farda tava limpinha, bonitinha, né? Eu botei ela empendurada no cabide ali atrás. Porra. Então, botasse a cara assim, ia ver a farda ali. Porra, o cara veio, né? Quando eu olhei pro lado, o cara de fuzil, né? Eu apertei o botão pra descer o vidro. Pra descer o vidro foi descendo. E ele aqui, quando o vidro foi descendo, que ele fez assim, né? Baixou um pouco. Eu taquei e dei. Bom, dei acho que uns 5 tiros. Esse caiu fedendo. A arma, né? A pistola da polícia travou. Munição trepou uma por cima da outra. Quando travou, a arma trepou uma por cima da outra, eu só escutei a bateria da mangueira no meu carro. Tiro pra caramba. Os vidros caindo, batendo, e a lataria direto no barulho por dentro. E a porta. Pô, meu irmão. Eu só baixei a cabeça, um pouco a cabeça, e pisei no acelerador, mais ainda. Aí foi que uns 200 metros mais ou menos do confronto inicial, que eu fui passar pelas barricadas. Aí no final a rua já não era mais asfaltada, era de paralelepípedo, a rua. Aí eu passei pela barricada, né? Pelo aquele slalom, né? Fiz o slalom e acelerei com tudo, né? Acelerei achando que ia sair na Brasil, né? E tu tava indo mais pra comunidade ainda. Eu tava entrando mais pra Boca do Lobo. Caralho. E quando eu falo nessas coisas, eu não sou cristão, tá? Mas acredito em Deus. E eu falo que Deus estava comigo, por quê? Olha lá. Primeiro porque eu senti a presença dele, né? Foram vários tiros de fuzil, acho que a perícia contou 16 tiros no meu carro, né? Ainda bem que o meu carro foi com carroceria, carro maior. Se fosse um carro menor, tipo um Corsinha, eu tava ferrado. Os tiros, como eu acelerei, os tiros foram todos na diagonal, né? Na diagonal do lado do carona. Se tivesse um carona comigo, tinha se ferrado, porque os tiros foram tudo ali. E os tiros que foi na minha direção, resvalou no gás e saiu pro lado esquerdo. O tiro. Conseguiu entender? Desviou, né? Desviou, fez assim, pelo lado esquerdo. Aí, eu parei em frente à estação de Praia de Lucas, né? E observei ali o ambiente embaixo da Avenida Brasil não é um ambiente agradável. Embaixo da Avenida Brasil, se você jogar no Maps, você vai ver o ambiente que é, né? Então, eu parei, olhei, eu falei, caralho, não vou pra ali, não vou mais pra ali pra baixo, porque senão eu vou me ferrar, né? Pensei comigo. Eu olhei assim, aí eu olhei pra estação. Não vou correr pra estação, não, né? Mas antes disso, né? Falei, tirei o carregador da arma, dei o golpe, botei de novo, botei na agulha, né? Botei na cintura, arma, agarrei o celular. O celular era o meu melhor amigo, depois da minha arma, era o meu melhor amigo naquela situação ali, né? E ainda tirei a chave do meu carro, os caras não roubar meu carro, né? Não ligar meu carro e ir embora, né? Até o carro todo furado. Ainda tirei a chave do meu carro, né? Porra, pensando, cara, vão roubar meu carro, tô ferrado, ó. Já tava otimista que eu ia sair dali, né? Pô, pensando... E o carro ainda te dava fuga, né, porra? Isso aí. Aí, eu pensei em correr pra estação. Se eu tivesse corrido pra estação, eu teria morrido. Porque, segundo informações, né? Eu sempre falo assim porque eu não sei. Segundo informações, na estação, os caras ficam de fuzil lá, na estação. Entendeu? Tem boca de fumo na estação, né? E Deus não deixou eu correr pra lá. Porque era o mais óbvio. Eu ia falar isso agora, irmão. Seria, em tese, o melhor lugar pra o mais ir. óbvio. Movimentado e tal, ali vai estar tranquilo. E eu sabia que no outro lado da rua, viatura passa, normal. Uhum. Porque quando eu ia pro 15º... Cansou de passar ali. Cansei de passar ali. Quando ia apoiar, fazer qualquer coisa, abastecer a viatura, eu sempre passava por ali, entendeu?
Então era uma coisa óbvia. Eu corri, mas eu não fui, né? Eu observei, olhei para minha direita, onde estavam as casas, e com a graça de Deus, eu parei quase em frente a uma casa que tinha um corredor. Corredor, tipo, acho que o corredor tem uns 10 metros, mais ou menos, né? Aí eu falei, pô, vou nesse corredor aqui, porque dá pra eu segurar se vierem, se vier alguém, né? Se vier alguém em mim, tipo assim, ninguém quer levar um tiro. Então, não vão tentar levar. Mas eu não sabia que eu tava no meio ali do vagabundo, né? Aí, né, nesse meio tempo do primeiro combate, né? Até... Quando você se abrigou? Não, do primeiro combate até eu me abriguei, que os vagabundos chegaram, foi, eu acho que uns 5 a 10 minutos, mais ou menos. Né, nesse tempo. Foi nesse tempo que eu tive pra ligar pra Maré Zero. Sim. Né? Aí eu liguei. Ainda bem que aquele local ali, a internet funcionava e tinha linha telefônica, que tem uns locais que não funciona nem a pau, né? Exemplo, quando eu tiro de vez em quando uns serviços lá de Itaguaí, tem uma área lá, não é Seropédica não, tem uma área lá que não funciona nada. Internet não funciona, telefone não funciona, você fica... E área ruim. Área ruim. Itaguaí também tá... Entendeu? Mas enfim, vamos voltar pra lá. Aí tinha área, tinha tudo, eu liguei. Liguei pra Maré Zero. Aí, rapidinho, o Vieira atendeu. Né? Sargento Vieira, boa tarde. Falei, Vieira, Sacramento. Acabei de entrar dentro da favela. Os vagabundos estão tudo atrás de mim, né? Vê se você consegue mandar aí o blindado rápido pra tentar me tirar, né? Aí, que isso, cara? Eu falei, pô, entrei errado. Eu acho que aqui é cidade alta e eu tô parado em frente à estação de Parada de Lucas. Tô abrigado numa casa em frente à estação de Parada de Lucas. Falei pra ele. Aí ele, não, já é, tá tranquilo, né? Aí eu falei, vou te mandar a minha localização agora, de onde eu tô, né? Aí mandei, peguei lá, me mexi, mandei a localização pra ele e fiquei no final do beco, fatiando, né? Olhando pra rua, né? Aí eu tô só escutando. Entrou ali. Aí passou um de fuzil pra lá, passou pra lá, passou outro pra cá. Uma pergunta, irmão. O carro ficou... O carro ficou próximo. Ficou a uns 10 metros. Já sabia que você tava numa daquelas casas ali. Que eu tava por ali, isso aí. E eu não podia deixar muito longe. Até porque você também podia precisar. Podia precisar. Aí eu pensei, eu falei, caralho, vou subir pra casa. Aí nas minhas costas tinha uma escada, né? Aí subi. Aí bati na porta, quase que arrombei. Primeiro, meti a mão na maçaneta, né? Pra ver se abria, a porta não abriu. Aí eu bati na porta, com tudo. Aonde que eu te falo que foi Deus, né? Quando eu pensei em dar um tiro ali pela maçaneta pra ver se abria né? Que era de alumínio, né? Então se desse um tiro ali e abrir e você ia conseguir puxar. Aí já veio alguém, né? Já abriu. Calma aí, já aí abriu. Aí chegou um jovem, eu acho que de 17 anos mais ou menos. Aí eu já botei a arma nele já verifiquei se ele tava armado ou não, né? Já empurrei ele pra dentro de casa. Aí eu falei, entra, que os vagabundos estão tudo atrás de mim. Aí o jovem começou a gritar. Falei, cala a boca, porra. Não, deixa eu sair. Falei, você não vai sair não. Não vai sair não. Rapidamente veio na minha cabeça, se ele sair, ele vai informar os vagabundos que eu... Localização exata, como é que você tá, a arma que tu tá com uma arma... Entendeu? É só um isso. Que tá lá dentro. Uhum. Entendeu? Pô, o elemento surpresa, naquele momento, sempre foi o meu. Até porque em momento algum eles sabiam que era a polícia. Não sabiam que era a polícia. Entendeu? O elemento surpresa ali, a pior era o meu. Tanto foi que o primeiro que depois que tentou entrar na casa, eu dei um tirambaço na testa dele. Né? Aí mandei ele entrar, né? Sim. Falei, fica calado, porra, fica calado. Aí fui na janela. Fui devagarzinho na janela. Abaixar na janela, quando eu olhei assim mesmo, pô, parecia um formigueiro tudo lá já. De vagabundo na rua. Moto pra caramba, carro, pô, tudo lá. Aí, meu irmão, quando eu olhei, a mão começou a suar, né, você? Ninguém é super-homem, né, cara? Porra. A mão começou a suar.
coração, né? Ei, tu é quase. Tu é quase, mas não é, né? O coração, né? O coração gelou, né? Aí Tu olha lá pra fora e vê isso aqui. E você sabe que tu é um só, né? Você é um só. E uma pistola que já deu pane. que já travou. Aí, cara, aí eu peguei a arma, né? Fiquei agachado. Fiquei agachado assim, nessa posição com a arma aqui. Aí pensando, né? Falei, caralho, o que eu vou fazer com uma pistola com esses caras aqui? O que eu vou fazer? Entendeu? Vou me dar um tiro na cabeça, pô. Aí é mais rápido, né? Entendeu? Aí qual é o melhor? Você morrer com um tiro na cabeça, que provavelmente que eu não sei, provavelmente deve ser indolor, né? Ou morrer assim desse jeito. Enfim, né? Aí o morador lá, orando, né? O morador orando, pedindo pra sair, pedindo pra que ele sair. Eu falei, não vai sair, né? Aí os vagabundos foram atrás de mim. Foram 3. Aí você pergunta, pô, mas como é que você sabe que são 3? O vidro era canelado. Aquele vidro canelado, sabe qual é? Eu agachado na porta. Aí o vagabundo foi e bateu na porta. Meteram a mão também pra abrir. Mesma cena. Meteram na abrir. Não abriu, eles bateram. Aí o morador tava próximo de mim. Aí correu pra abrir. Eu fui segurei ele. Aí eu falei, não, vai abrir não. Aí ele, não, vou abrir sim. Tenho que abrir. Aí gritou, já vou. Tinha que abrir, né? Gritou que abrir, tinha que abrir, né? Sim. Não, quando ele meteu a mão na fechadura pra abrir, eu já dei na testa do primeiro já. Próximo. Bem próximo já. Eu tava, sei lá, acho que eu tava... Onde tá essa câmera aí? A câmera e a porta ali. Sim. Mais ou menos, entendeu? A geografia era essa aí. Tem que 3 metros ali? Mais ou menos? É isso aí, né? 3 metros. Já dei na testa do primeiro. E já saí já largando o aço pra cima dos outros. Aí eu fui, né? Peguei o fuzil dele. E esse já caiu, igual um saco de batata que nem se bateu. Já caiu, foi fatality na hora, isso daí, né? Aí eu peguei o fuzil que tava com ele, aí comecei a puxar o fuzil. E puxando. E cadê que vinha? E o desespero de puxar o fuzil, puxando com caralho e nada de vir. Aí, porra, me deu aquele momento assim de calma, né? Calma aí, pô. Aí eu olhei, a bandoleira tava presa no braço dele, né? Aí eu calmamente peguei, né? Tirei. Aí, nunca tinha visto aquele fuzil, né? O tal do G3, né? Nunca tinha visto, mas ele tem uma semelhança com o FAL, né? Aí eu fui pra ver se tava na agulha, fui dar um tiro, né? Na parede, fui dar um tiro. Quando eu meti pra dar o tiro na parede, cadê que não saiu? Tac? Deu aquele tiro seco? Deu tiro seco, né? Aí eu fui, eu olhei ele, falei, caralho, cadê a alavanca? Cadê a alavanca? Pra poder. Aí fiquei olhando, caralho, cadê a porra da alavanca? Que não tinha alavanca. Aí veio na minha cabeça, não sei se vocês já trabalharam com parafal. Sim. Conhece parafal? Sim. Parafal, ele tem aquela lingueta, aquela lingueta que ela faz assim, ela fica bem pra fora, né? Do fuzil. Então, quando você quer jogar na câmera, você levanta ela e você puxa, né? O G3, ele é bem rente no fuzil, entendeu? Você tem que botar o dedinho assim pra poder ela vir. Porra. Mas eu nunca tinha mexido na porra do fuzil, irmão. E já tinha derrubado o outro. Falei, caralho, os vagabundos a qualquer momento vão invadir aqui essa porra. Entendeu? Eu falei, caralho, meu irmão, cadê a porra do negócio? Eu olhei, aí eu vi, não, deve ser aqui. Aí, botei pra fora e veio, né? Veio. Bau! Falei, pronto, beleza. Eu tava dentro da casa, né? Peguei o fuzil, patinhei, desci e fui pro corredor, lá pro final do corredor, onde eu tinha ligado pra Maré Zero. Sim. Né? Aí fiquei lá. Quando o primeiro botou a cara de novo no portão, já larguei o aço, né? Aqueles fuzis que faz papum, né? Papum, aquele
que é o G3, né? E incrível que o fuzil deles não trava nem o pau, meu irmão. Não trava nem um pouco, cara. O cara botou a cara e eu tomo. E tua brigada no final do corredor. No final do corredor. Isso aí. Não tinha como eles entrarem, né? Isso ficou Aí, eu dou um tiro de fuzil, pela minha cabeça, falei, caramba, não posso ficar gastando a munição do fuzil. Aí, peguei o fuzil, virei ele, botei nas costas. Aí quando o cara botava a cara lá, eu dava com a pistola. Pau! Dava com a pistola. Aí eles davam 1 milhão. Eu dava 1 milhão deles pra cá, né? Aí isso ficou, acho que ficou uns 20 minutos mais ou menos, né? Imagina aqui, esse corredor aqui, né? Eu aqui, nessa posição que eu tô, e atirando pra lá, né? E essa posição é até ruim. Eu sou destro, então é melhor você atirar pra cá. Aqui fica muito ruim de você atirar. Mas na hora tudo sai perfeito, tem que sair e não tem jeito, né? É o que tinha. Eu atirando neles, né? Pra lá e atirando pra cá. Aí, em um momento, na casa atrás, começou a vir os tiros mais ou menos aqui, onde tá a pistola, de trás. É isso que eu tava esperando, né? Porque enquanto tava na frente, você tava Isso aí, no terreno. isso aí. Aí começou a vir tiro daqui. Aí, o tiro daqui, que tava vindo daqui de cima, cessou. Quando cessou um tiro, veio a granada. Pim! Porra, bateu mais ou menos aqui assim, ó. Aqui. Eu aqui, a granada bateu ali. Quando eu vi, meu irmão, a granada, eu... Aí correndo de novo pra cima, pra dentro da casa, né? Meu irmão. Bah! Aí, o que acontece? Eu fiquei levando tiro de quem tava lá na rua, tava tirando pra cá, né? Fiquei levando tiro do cara que tava, não sei quantos tinha, aqui atrás. Aí ele já não tava mais atirando no corredor, já tava atirando na porta. Eu aqui na porta, o tiro pegando tudo. Tinha visão lá de cima, né? É isso aí, da porta aqui. O tiro tava pegando, acho que uns 50 centímetros de mim, mais ou menos. Aqui assim, mais ou menos. Tudo pegando aqui, os tiros. Aí, os caras foram e ganhou a porra do corredor onde eu tava. Lá embaixo. Tava lá a 3 metros de mim, 4 metros de mim. A escada não era tão grande assim, né? Aí o que é que eu fiz? Né? Eu falei, caralho, tá acabando a munição, né? Aí eu tava em posição torre, só aguardando alguém botar a cara na porta pra eu dar, né? De lá de baixo não tinha ângulo pra me pegar, né? Mas, como eu não conhecia a geografia, eu também não sabia se tinha algum acesso pra eles conseguirem subir ali. Sim. Entendeu? Aí, meu irmão, eu fui e puxei a perna do vagabundo que eu tinha matado, que eu tinha caído. Peguei a perna dele e puxei e trouxe, né? Ele tava com colete. Um colete lá, cheio de bolso. Quando eu meti a mão, carregador e granada. Caralho. Ah, meu irmão. A granada amarradinha. Colete balístico ainda também, né? É, mas eu nem peguei o colete. Nem... O colete ia dar muito trabalho de eu pegar. E o colete também, tiro perto de fuzil, também não ia adiantar de nada, né? Só aqueles coletes de... 3, sei lá. Isso, aquele com a cerâmica, com tudo, né? Mesmo assim é mais pra desviar, né? Sim. Pra desviar, porque se pegar de frente ali, se demole... Porradão também, né? Aí eu fui, desenrolei, né? Tirei e joguei no corredor. Toma. Bau! Né? Aí eu de novo fatiei, desci, né? Ele tentando entrar, o outro ganhou o corredor de novo. Desci de novo. Só que eu pensei, eu falei, caralho, esses caras vão jogar a granada de novo aqui e o que tá lá atrás vai ficar só aguardando quando eu subir, porque tinha um espaçozinho ali, quando você entra, dá pra... o ângulo. Falei, vai me pegar, meu irmão. Aí eu fiquei um tempinho ali, aí eu falei, não, vou subir. Aí corri pra casa de novo. E isso, porra, meu telefone tocando e eu tendo que atender. Tinha que atender o telefone, entendeu? Não tinha jeito, não podia deixar de... Telefone que te tirar dali, pô. Aí, o Vieira me ligando. Eu falei, caralho, Vieira, cadê a porra do gato, caralho? Ele, porra, Sacramento, tá tentando, pô. Tá tentando. Acalma aí que
Mas eu sabia que ia ter essa demora, por quê? Eu trabalho lá em Maré Zero. Eu vejo como é a burocracia para Autorizar a entrada. autorizar um gato. Antes da pandemia já era uma burocracia, e agora com essa bela determinação do STF, né, que é proibido operações em comunidade. Não sei porquê, né, mas enfim, né, acho que é para os policiais não levarem coronavírus, né, deve ser o policial cheio de coronavírus no Caveirão para soltar Justifica outra coisa. na comunidade, né? Mas enfim, né? A gente não pode falar nada. Mas enfim, eu já sabia que ia demorar isso, né? Porque você precisa, né, de uma... Aí, o pessoal do... Nisso aí tu já tava há quanto tempo lá, assim, mais ou menos? Esse tempo aí, cara, eu acho que já fazia uns 40 minutos, mais ou menos. 40 minutos É, já? porque até me resgatarem foi 1h15. Caralho! Exato. Irmão. 1h15. Eu, né, nessa agonia. Foi Deus que tava do meu lado, cara. Entendeu? Foi Deus que botou o cara com um fuzil, com munições o suficiente e granada. Granada. Entendeu? Aí, meu irmão, Casa certa. a casa certa. Pensei, porque se eu tô numa casa que dava pra cercar, Fudeu. tava ferrado, entendeu? Se não fosse uma casa de segundo andar, ia ser muito fácil, né? Sim. Então, foi tudo Que isso. perfeito. Foi tudo milimetricamente ali, perfeito. E o vagabundo, porra, toda hora gritava, vai morrer, filha da puta, vai morrer, né? Só que eles não estavam lidando com nenhum desesperado. Quando eles gritavam, vai morrer de lá, eu mandava entrar. Entra, porra. Entra, caralho. Vai morrer. E cada entra, caralho, que eu falava era 1 milhão de tiro que vinha pra cima, meu irmão. Aí, teve uma hora que me deu na cabeça assim, né? Eu olhei pra janela, né? Aí vi a janela aberta. Falei, caralho, eles vão jogar uma granada de lá de baixo pra cá pra cima. Porque eu não conseguia enxergar. Eu tava um pouco com aquela visão de túnel, né? Eu não conseguia enxergar que tinha grade na janela. Então, depois que eu fui ver que a janela tinha grade, né? E era bem alto, então não dava pra subir. E talvez eles não se arriscassem a tentar jogar uma granada, bater e voltar, né? Mas, na minha cabeça, eu tinha que fechar aquela janela. Aí eu, agachado, né? Fui agachado, com o bico do fuzil, botei na janela, aí fiz assim. Porra, meu irmão, quando eu fiz assim, ó. Porra, meu irmão, caralho, tiro pra caralho. Eu, caralho, meu irmão, me abaixei. Acusou a agressão. Porra, meu irmão. Me abaixei e fui, ó. Aí voltei pra minha posição na porta. Sim. Né? Voltei pra minha posição. Aí o telefone tocando. Aí eu atendi. Aí o Vieira falou assim: ô Sacramento, o tenente já tá na favela, cara. Tá querendo falar com você. Liga pra ele aí. Liga pra ele aí. Depois eu até pedi desculpa a ele. Além de ser meu superior hierárquico, né? Ele liga pra ele. Eu falei, ô Vieira, vai tomar no cu. Não vou ligar pra porra de ninguém não, caralho. Porra, cara. Como, né? Como é que você vai ligar? Calma aí que eu vou salvar o número dele. Me fala aí, calma aí. Pô, tá errado. Tá. Porra, meu irmão. Caraca. Falei, ó, você tá onde? Falei, chefe, mandei a localização exata. Mas olha só. Vou falar calmo. E o tiro comendo. Pá. O tiro comendo. Vou falar calmo com o senhor. Eu entrei, passei embaixo da linha do trem, dobrei à esquerda, bati de frente com a barricada e continuei. Segui direto. Tô parado em frente à estação de Praia de Lucas. Não tem errada. O meu carro é uma Toro preta que tá toda furada, né? Aí eu continuei no telefone com ele. Aí, o tiro que tava vindo da frente já tinha cessado. Por quê? O Caveirão entrou na rua principal, né? O tiro que tava na frente já tinha cessado. Aí eu fui pra janela, ver a hora que o Caveirão ia passar, mas de olho atrás, porque o tiro que tava atrás ainda tava vindo. O tiro do casa de trás tava vindo ainda, batendo na janela, tiro batendo nas paredes. Quando o Caveirão passou, eu falei, ó, passou, volta. Eu já tava no telefone com ele.
Aí ele deu ré na casa. Até então, o Gatti não sabia, né, o teatro que tava ali, né? Como é que tava, né? Aí o Gatti deu a ré, né? No fuzil. Aí eu falei, ó, aqui mesmo. Tá? Aí deu ré. Aí eu falei, ó, olha pra cima que eu tô de fuzil, tá? Até então eles não sabiam. Imagina, se vai ver um civil de fuzil, vai largar o aço. Que foi a minha preocupação também. Né? Eu falei, ó, olha pra cima que eu tô de fuzil, tá? Aí eu peguei o cabo do fuzil, levantei aí ele no cantinho de olho, né? Aí ele olhou, né? Aí vieram fatiando, Aí, enfim, o pessoal chegou, né? Aí foi onde eu fui lá, tomei uma água, abri a água do morador pra tomar. Não tinha ninguém em casa, fui lá, abri. Tava cheio de sede, né? Aí consegui falar com o Maré Zero, né? Com o Vieira, falei, ó, Vieira, chegou o pessoal, né? Aí, não terminou. Ficamos lá pra aguardar a perícia chegar, né? Porque dentro de favela tem que vir perícia, tem que vir o bonde todo. Tem que vir a polícia militar, tem que vir a perícia, né? Sim. E tem que vir também o rabecão, já pra levar, né? Aí a perícia acho que foi chegar umas 9 da noite, mais ou menos, né? Isso quando terminou, não, começou era quando começou, não, quando começou o tiroteio que eu entrei era 5 para as 4. 4 da tarde, quando são 9. Quando deu, não, foi quando deu 5h15 foi quando o Gatti chegou, conseguiu chegar, né, até mim. Aí o delegado ficou até surpreso, né? Me vê bem, me vê tranquilo, coisa e tal. Zerado. Zerado, sem um arranhão. Aí a perita chegou, né? A perita que ia fazer o local. Começaram a catar as cápsulas, né? Pô, um saco branco assim, ó. Deixando. Pô, encheu de estojo, meu. Encheu de estojo de 762 todo e de calibre da porra toda. 762, 9mm, 45, um monte de estojo, né? Ficou cheio o estojo. Ficou cheio o saco. Só catar pra mim. Aí, quando a gente entrou na casa, né? Eu contar como é que foi, coisa e tal, tudo. Eu falei pro pessoal, né? Falei, ó, aqui o pessoal ficou me dando tiro, só encerrou quando o Gatti ocupou a casa, tá? Fica atento aqui. Aí ficou um Papa Charlie do lado de fora, aí ficou eu, o delegado e a perita, né? Ali eu mostrando como é que foi sim. a situação. Aí a gente tá dentro da casa, aí o Papa Charlie que ficou lá de fora, aí começou a gritar, né? Tira a cara daí, porra! Tira a cara daí! Alguém que tava botando a cara lá na direção que tava me dando tiro, né? Porra, aí tem uma hora que ele largou 2. Pau! A favela tranquila, né? Tava em paz. Largou 2. Pô, nisso que largou 2, a perita, não, mas virou pro delegado e falou, pô, não, acabou. Já tá mais do que provado que foi legítima defesa. Vambora. Juntou, né? Juntou as coisas lá, pegou a foto e foi embora. Pegamos o fuzil. Então os caras continuaram lá, irmão, na posição, observando tudo. Vocês estavam de fuzil ou não sei, mas que continuaram lá, olhando, entendeu? Rapaz, os caras estão muito abusados, cara. E não dava pra fazer incursão até lá? Não dava pra subir, que o muro era um pouco alto, entendeu? Era um pouco alto, mais ou menos assim. E devia ser por trás, outra rua. Devia ser por trás pela rua, é isso aí. Que foi a minha sorte, que tinha que ser por trás mesmo, pela outra rua pra subir, entendeu? Sim. E também o vagabundo não ia tentar descer ali, ali na porta. Ele ia ficar de... Tu tava brigado e ele tava brigado também, ele tinha que ficar brigado. Entendeu? Tinha que ficar. E ele viu que não tava de bobeira, tava... Aí, quando eu cheguei na delegacia pra poder dar o meu depoimento, né? Uma inspetora que tava lá na delegacia, ela fez uma pergunta assim, inusitada. Vem cá, mas quantos eram? Eu falei, poxa, acho que eram uns 40, 50. Aí ela botou o olhão assim, falou assim, mas como pode? Mas como é que você tá vivo? Eu falei, porra, é isso aí. É uns 40, 50 que tentaram me matar. Então eu vou corrigir. Eu botei 30, porra. Tem que botar em 50, porra. Como é que tu não me corrigiu antes, cara? O cara trocou com 30, sobreviveu. Vai estar aqui no Fala Globo Podcast. 30 caralho, 50, porra. Desculpa, irmão. Falta de respeito da minha parte.
Porra. Porra. Tá bom que não dá pra contar tudo assim, não. Tipo assim, você faz aquela média, né? Ali do metro quadrado e quantas pessoas tinha, né? Não, irmão. E de 30 pra 50 faz a diferença do caralho. Porque quantos bicos a mais? A mais, é isso Porra. aí. E com aquela observação, né? Quantos bicos que não trava, né? É, chinino, né? E munição... E munição a rodo. A polícia mostrou ali, ó. O Estado reconheceu tua bravura, né? Depois veio o reconhecimento formal. E ia sair caro, né? Qualquer coisa, a polícia ia voltar, né? Isso aí, entendeu?